Muito bom. Bom, eu vou passar agora para o André. André Oliveira. O André, ele está terminando o curso de licenciatura na UFSCar. E é educador também no Projeto Guri, de cordas. Cordas, né, André? Cordas dedilhadas. Uau! E ele vai falar um pouco para a gente aí sobre esse instrumento fantástico chamado guitarra. André, se você quiser vir para frente, pode vir mais para frente aqui. Não sei se o retorno vai te ajudar. O retorno, acho que o retorno não, é o cabo do fone, isso. Consigo chegar até aqui. Beleza. Bom, boa tarde a todos que vieram aqui. É um prazer estar tocando com todos esses músicos aqui, conhecer vocês. Estou ansioso para ver vocês tocando também, né? Quero poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, o que eu puder compartilhar com vocês, né? E eu preparei algumas coisas aqui. Eu já toco há um tempo já, né? Assim, tenho tempo, até parei de contar já. Mas eu toquei a minha vida toda, assim, praticamente até agora, em contexto de igreja mesmo, né? Beleza. E acho que como músico, a minha vida toda, assim, eu praticamente toquei em igreja, assim, né? Eu comecei a tocar com 7 anos e era um cotoco de gente. Meu pai me deu um violão Giannini. Quem já teve um violão Giannini, assim, ó? Tinha 7 anos, meu pai me deu. Eu sou canhoto, e aí na época eu tocava desse lado, do lado canhoto. Depois eu fui pro lado destro. E é possível, quem é canhoto e acha que é um problema, né? Tem alunos meus que acham que é um problema. Eu falo igual a minha professora na Federal falou. Eu fui tocando flauta doce aqui, ela falou, tocando errado aqui assim, né? Aí ela falou assim, eu sou canhoto, professora. Mas você sabe tocar flauta? Eu falei, não. Ela falou, então não tem problema, você só inverter a mão, vai lá. Então é meio que isso assim, né? Eu falo isso com carinho para os meus alunos, não falo assim, né? Brincadeiras à parte, assim, a igreja foi uma escola para mim e eu me vi como músico, assim, quando um professor meu disse assim para mim, falou, cara, investe na música, você leva jeito. E eu comecei a estudar que nem maluco. Aí estudava pra caramba, cheguei a estudar 3, 4 horas por dia, assim, e enfim. Mas é isso, assim, né? E aí depois eu fui para a igreja, tocando, sempre tentando fazer o meu melhor para o Senhor, né? Sempre essa visão, assim. E aprendi a fazer um monte de coisa para formar pessoas, para atuar comigo dentro da igreja também. Enfim, foi um longo momento, assim, vários momentos diferentes na minha vida que Deus foi proporcionando, assim, para eu atuar como músico e de diferentes formas, assim, né? E eu sempre me enxerguei como alguém assim, eu quero um dia ser músico e tal. E eu fui tentando fazer o meu melhor, assim, porque o contexto social onde eu estava não era de alguém que tinha condição financeira para fazer aula com os melhores guitarristas de São Paulo, né? Eu tinha que fazer, e não tinha YouTube na minha época, assim, né? YouTube era bem precário. E então, assim, eu tive que correr muito atrás, assim, para estudar de diversas formas diferentes. Bom, agora falando, isso me levou a ser um músico que hoje eu sou, todo o conhecimento que eu tenho, né? Toda essa dedicação, essa força que eu acredito que não vem só de mim, mas que Deus também, de uma certa forma, me guiou para que o propósito do reino fosse cumprido, né? Que hoje eu atuasse no Projeto Guri como educador, que eu tivesse a oportunidade de ver alunos meus sendo formados, assim como e ser mentoreado pelo Guedes. Ele fala que eu sou mentor dele, mas ele é que é meu mentor, né? Eu fiquei 5 anos sendo discipulado por esse cara aqui, ó. Cola nele que ele é fera. E foi um momento muito bom, assim. Enfim, eu queria tentar passar de alguma forma para vocês. Acho que depois o Guedes vai disponibilizar isso para vocês, para os guitarristas e tal, e violonistas. Mas eu passei um material para vocês e eu queria separar minha fala em três pontos diferentes, que é para mim e é dentro da música
a base, né, para a música, que é ritmo, melodia e harmonia. Então a minha fala vai se basear um pouco nesses 3 pontos, tá? Então, o primeiro de tudo que eu vou falar é sobre o ritmo, né? Na música ocidental, o ritmo é tudo, né? Quando falo de ritmo, eu estou falando de gênero musical, então rock, jazz, samba, MPB, black music, funk music, todas essas coisas. Isso é gênero musical, mas por trás disso tem rítmica, né? Eu não vou me ater muito à parte teórica, tá? Mas esse é um ponto que eu considero, assim, de grande importância para a gente que é músico. A gente precisa levar em consideração essa parte rítmica, né, da música. E aí isso, a forma de atuação como guitarrista, falando de ritmo, né, é importante a gente levar em consideração o ritmo que a gente está levando. Música é idioma, né? Então, por exemplo, quando você primeiro pensa assim, se eu estou tocando um rock, eu estou tocando um rock, certo? Tem alguns elementos dentro do rock que ao longo de 60 anos foram se consolidando, ok? Tipo, guitarristas foram gravando CD, pensando em formas diferentes e tal. E quando você ouve um cara tocando Bethel Church, por exemplo, tocando rock, eles tocam rock, Hillsong, por exemplo, tocando rock, eles estão se baseando um pouco no U2, por exemplo, que é uma banda irlandesa, Bonovox, que é um cara que está um pouco ligado, ele é cristão, assim, né? E que é um pouco diferente da gente aqui, mas assim, ele tem muito dentro das letras da música dele, um pouco dessa cosmovisão cristã. Mas falando do rock, a gente tem que respeitar alguns pontos, certo? Por quê? Se você está tocando rock and roll e você começa a usar muitos elementos, por exemplo, do samba, o que você está querendo dizer para a galera? Que você quer tocar samba e não que você quer tocar rock, certo? Entende isso? Uma ideia o que depois surgiria o samba rock, né? Que a gente conhece, que é uma mistura. Mas assim, pensa no seguinte: quando você usa essas rítmicas combinadas que a gente chama de rock, né? A gente conhece como esse gênero rock. A gente tem que respeitar isso. Isso não significa que em momentos, às vezes está tocando ali, de repente você vai para o samba, faz uma notinha, um outside do jazz, por exemplo. Não tem problema isso. Eu não estou dizendo que você não pode fazer. Mas estou dizendo que se você fica a maior parte do tempo no samba, você está afirmando para o ouvinte que você está tocando samba. Qual que é o problema disso numa banda? É que se o cara estiver fazendo rock e você estiver tocando samba, vai dar jazz. Vai dar jazz, né? Então, assim, é importante você pensar nisso. Quando eu toquei com orquestra durante 5 anos, pelo menos, da minha vida, 5, 6 anos, e aí, às vezes, a gente tocando no grupo de louvor e tal, e aí o batera fazia uma virada e tal, e eu tava vindo numa vibe aqui assim, aí o cara mudava totalmente a vibe na batera. E, tipo, ficava flutuando, assim, às vezes, tipo, o cara tá no rock, daqui a pouco ele cai a intensidade rítmica e tal. E aí, pra mim que sou guitarrista, eu já começo a me incomodar. Por quê? Porque se eu liguei a distorção, por exemplo, da guitarra aqui, é um problema, assim. Eu tô com a distorção. Se o cara cai o beat lá e eu tô com a distorção ligada, fica só eu errado aqui, né? Aí me derruba, né? Então eu falo, vamos combinar, vamos ver o que vai rolar. Então é legal estou falando isso pra gente pensar nessa questão do gênero musical, né? Hoje na igreja, acho que tem muita coisa, tem igrejas que focam um pouco mais no folk music americano, algumas coisas assim, no rock meio folk, né? No rock meio irlandês, né? Essa coisa do Hillsong dos anos 90 que chega na igreja agora com uma força muito grande. Então rock com muito reverb, né? Esse reverb, quanto mais shimmer tiver, né? Mais legal né? Coloca o shimmer, liga o reverb, liga o delay, né? Então assim, aí já a adoração está completa, né? Então assim, brincadeiras à parte, mas assim, a ideia é que isso faz parte de uma linguagem que está sendo construída, entende? Então assim,
Se você quer se parecer com o Bethel Church tocando, por exemplo, se você quer interpretar o Bethel Church tocando, você vai ter que colocar um shimmer ou você vai ter que ter um reverbzinho. Porque senão, cara, você vai ficar com a guitarra seca lá e ninguém vai entender. E pensa, depois eu poderia demonstrar umas coisas aqui, mas a ideia é que a guitarra muito seca não vai dar essa impressão, entende? Então, assim, é importante vocês levarem em consideração. Vocês estão tocando rock? Toquem rock. Dá para fazer citações de outros gêneros musicais? Dá, né? Dá com certeza, mas se em um momento você quer retratar aquilo como intérprete, você como guitarrista, falando aos guitarristas, aos violonistas, mas como músico de uma forma geral, você é um intérprete, ok? Então você é um intérprete, você está tocando e você está interpretando aquela música. Então é importante você levar em consideração a isso, certo? Entende isso? Então isso é importante. Lá depois na apostila vocês vão ver, eu coloquei vários ritmos diferentes, coloquei umas coisas de jazz, umas coisas de folk, é bem legal assim. E ele fala um pouco de como você proceder com a mão. Eu tenho problema com direita e esquerda, mas Samira sabe, né, Samira? É direita, né? Essa. É porque eu sou canhoto, gente. A minha vida toda eu fui educado ao contrário, entendeu? Assim, a direita para mim é essa aqui, mas tudo bem. Essa é a direita, né? Então, a mão direita aqui. Então, tem muita coisa assim legal lá. Estudem, se apliquem. Você que tem dificuldade com levadas, é muito importante. Quem toca violão, a levada é crucial, galera. Geralmente na banda, eu vou falar, depois vocês me corrigem aí. O violão, por exemplo, tá fazendo levada o tempo todo. Como que você se destaca? Uma levada legal, mano. Cordas abertas, cordas soltas, com violão, usando capotraste, por exemplo. Vai dar sonoridades, timbres diferentes para você, que vai ser super legal. Entende? E isso, assim você vai destacando, certo? Então é importante vocês pensarem nessas coisas. Deixa eu ir já para a próxima. Depois tem um monte de coisa aqui, gente. Depois vocês veem. Vou falar sobre melodia. Uma coisa sobre melodia que eu acho legal é pensar na criação. A criação da melodia, eu gosto de ser um pouco sistemático às vezes, porque às vezes a gente fala e às vezes não dá para entender, né? Porque o cara fala muita coisa subjetiva. Eu queria ser um pouco sistemático aqui com vocês. Os que gostam da subjetividade, me perdoem, tá? Eu vou ser um pouco sistemático e tá meio sistematizado no material que eu mandei para vocês. Mas para você que quer criar melodias, é importante quando você vai tocar uma música, você saber assim, cara, qual é a melodia principal? Você gastar um tempo às vezes pensando nessa melodia, porque se você está tocando com a banda aqui, eu tô tocando com os caras. E às vezes, aconteceu no ensaio assim, né, eu tá tocando aqui assim, aí o Fabrício vinha fazer uma melodia diferente no piano. Eu falava, na próxima eu tô com você, né? Então, te vejo na esquina, é isso aí. Por quê? Porque ele fez e eu falei, pô, legal isso aí, vou fazer também. Então, isso no ensaio, se você tá rápido na melodia, pegou a melodia lá, consegue ter um ouvido um pouquinho apurado, assim, nesse sentido, sabe? Isso te dá uma liberdade gigante, gente, de criação na hora do ensaio e tal. Então, é muito importante você pensar na melodia assim. Pensa essa melodia, qual que é a melodia? Por exemplo, se eu estou cantando a música do Kirk Franklin e Osana, se estou cantando a música do Osana, do Kirk Franklin, qual que é a melodia que está por trás? É as vozes cantando, certo? Então, tem algumas coisas que são marcantes. E aí... Eu não consigo, cara, eu não consigo. Tem algumas coisas importantes nessa melodia que você pode retratar, ok? Então você como intérprete, você pode tomar a liberdade às vezes de ir lá e faz alguma coisa com a voz, né? Dobra fazendo a voz, dobrar a voz canta alguma coisa, você faz a melodia junto com ela. Isso é legal, isso tem a ver com arranjo, tá legal? É importante você conhecer escalas. Quem é músico aqui, ou quem está estudando música, sabe que escala é uma coisa muito importante, porque ela vai te situar. Ela é basicamente um mapa, que diz assim para você onde você vai dentro da música que a gente está. Então, por exemplo, a gente está falando da música tonal, ok? Então, a música tonal é baseada em escalas, então você tem que saber de escala. Não precisa saber todas os 5 desenhos, mas se saber os desenhos principais ali, vai te dar uma liberdade na hora de criação, ok? Para tirar a melodia, mas também tanto para tirar a melodia quanto para criar, ok? Tirar a melodia, uma música já está pronta, você vai lá e tira. Você toca aquela melodia. E criar
criar a partir de alguma ideia dentro da música. Essas ideias depois eu vou falar para vocês. Então, melodia, muito importante. Duas escalas que eu considero importantes para o contexto onde a gente está inserido aqui. Uma é a escala maior, que é a escala diatônica, e a outra é a escala pentatônica. A escala pentatônica é muito importante. Se a gente está falando de rock, a escala pentatônica é muito importante. Então, pega uns 3 shapes da escala e fica estudando e tal, vai criando. Trabalhar a improvisação é muito importante. A improvisação ela é importante para ajudar vocês, quando estiver no ensaio, conseguir pensar em melodias diferentes, ok? Tem que tirar a melodia ali na hora. Se o cara pede para você criar uma frase, o que você faz? Você pensa nesses seus estudos. Vai vir, as coisas vão ficando mais fluentes. Com o tempo, o que está aqui dentro vai para a mão, ok? E aí se você conecta... Esse é o grande questão dos músicos. É transformar aquilo que está dentro da gente, colocar eles no nosso dedo, ok? Para quando a gente estiver tocando, a gente conseguir tocar isso. Beleza? Não sei se faz sentido, mas pensa nisso. 2 escalas importantes. Maior e pentatônica. Pensando em tonalidades, que eu vou falar depois. A última coisa sobre isso, pensando num solo, por exemplo, você pode pensar em questões de frases, né? Um solo, por exemplo, às vezes, dependendo da velocidade que está a música, você vai conseguir fazer duas frases, que é pergunta e resposta, assim, no máximo, para cada sessão, assim, vamos pensar assim, 2 compassos, beleza? 2 compassos, estou falando 2 compassos. 2 compassos seria 2 frases, pergunta e resposta, ou 2 compassos para pergunta e 2 compassos para respostas. Você poderia pensar numa montar o solo dessa forma, certo? Pergunta, resposta diferente, pergunta, resposta. Já montou um solo. Aí, sei lá, você está pensando numa frase, vou fazer qualquer coisa aqui, ok? Vou pensar numa frase. Certo? Essa é uma ideia de frase. Essa é uma frase. Vou fazer uma segunda frase. Agora junta as duas. Pergunta e resposta, ok? Se você está pensando... Se essa é a base da melodia, da música, já era, você já matou já. E é um solo interessante. Estou fazendo com pentatônica aqui, ó. A pentatônica clássica, que todo mundo conhece, né? Ok? Pergunta e resposta. Agora eu vou fazer a pergunta diferente, ó. Vou fazer a primeira, a segunda. Essa segunda parte eu vou fazer diferente. Ok? Vai lá, mais uma. Ó. Okay. No 1, 2, 3, A. Pergunta. Resposta. Pergunta diferente. Resposta. Ok, obrigado. Isso aí. Entenderam? Uma salva de palmas para a banda, por favor. Que não... Fazer isso de graça não é fácil. Vocês viram? Simples. 3 acordes, 4 frases diferentes. Você criou um solo. Entendeu? Aqui você pode partir para outras coisas também. Você pode pensar em bands, outra história, né? Mas assim, pensa assim, do modo geral, usei a pentatônica, peguei notas simples da pentatônica, firmei uma ideia com o motivo e vamos embora. Entendeu? Isso você pode fazer pensando na melodia. Se eu posso pensar aqui, ó, em Dó. Ok, ó, é isso aí, ó. Peguei essa ideia. Eu posso fazer isso de 2 formas, ó. Agora eu vou fazer lá embaixo. Ó, aqui. Eu faço uma oitava abaixo, uma oitava acima. Já era, já dá outra coisa já na música, ó. Ó.
eu só fiz, eu peguei a mesma frase, uma oitava abaixo e outra frase uma oitava acima. Já é outra coisa, gente, entende? Então usar essa tessitura é muito importante, usando ao favor de vocês. Tá dando para entender esse lance da melodia que eu estou falando? Acho que essa é a ideia. Agora, por último, só vou falar em acorde. Quanto tempo que eu tenho? 3 minutos, vai dar tempo. De acordes. Coisas importantes para música, de uma forma geral, para violonistas, eu aconselho sempre vocês pensarem em acordes mais soltos, acordes abertos. Por exemplo, vou tocar... É muito diferente de eu tocar assim, né? Calma aí. Entende? O violão, trabalhar mais solto é melhor. A guitarra trabalha mais pro agudo, por exemplo, ó. Entenderam? É isso aí, banda, valeu. Beleza? Vocês entenderam a ideia? Então, o violão saber acordes é muito importante, gente. Antes de eu tirar qualquer solo na minha vida, eu aprendi que eu preciso saber a harmonia, ok? A harmonia são os acordes que estão por trás dessa música. Isso me ajuda pra caramba. Quando eu sei quais são os acordes, eu sei qual que é o centro tonal da música, a tonalidade, o campo harmônico da música. Isso já me fala qual lugar da guitarra que eu vou. Eu não vou fazer a escala de si se eu estou tocando em dó, certo? Vou fazer a escala de dó. Isso já me ajuda pra caramba. Mesmo na região mais aguda, eu sei que o cara que criou aquele solo está pensando nisso, entende? Então isso ajuda vocês na hora de tirar solo em casa, tirar músicas, certo? Então saber os acordes é muito importante. Se vocês estão trabalhando... Outra coisa que eu acho que é importante falar, que eu tinha falado de idioma lá atrás, é pensar assim, se eu estou tocando rock, eu posso fazer rock, eu falo rock pop, rock é gigante, né, gente? Mas assim, pensa, rock pop, eu posso trabalhar muito mais com acordes com nona, por exemplo, né? Ao invés do tríade. O tríade, a guitarra pode usar, por exemplo, para fazer bicorde. Isso daqui eu estou fazendo bicorde, na verdade, ó. Certo? E o violão pode estar vindo. Os dois trabalhando em regiões diferentes que são complementares, certo? Então, pensem nisso. Se eu estou trabalhando mais, por exemplo, fusion, ou se eu estou trabalhando black music, por exemplo, eu vou trabalhar com acordes tétrades. Eu coloquei lá para vocês, depois vocês dão uma olhada, tá? Como que era lá? Ó. Não. Beleza? Certo, gente?